fora da estrada BR-101, no trecho entre o Rio e Niterói. O céu de fim de tarde parecia uma panela de pressão pronta para explodir. Nuvens pretas corriam como se estivessem atrasadas pro Réveillon. Cada gota de chuva batia no para-brisa do caminhão velho como tiro de pingos grossos. O limpador rangia devagar, irritante. E o motor vibrava mais do que devia. Mas Danilo Costa não podia parar. Não hoje. Não com a consulta marcada pro hospital infantil às 4 da tarde. O cheiro de café requentado e diesel enchia a cabine. No banco do carona, a cadeirinha da Lívia ainda tinha uma bonequinha de pano com vestido desbotado. Ela não ia mais com ele nas entregas há meses. Não depois da última crise de febre alta. Os médicos falavam em doença rara no sangue. Cara pra caramba pro plano de saúde. Urgente demais pra esperar fila. O tipo de coisa que quebra qualquer pai por dentro. Danilo já estava quebrado fazia tempo. Agora só fingia que funcionava. A chuva engrossou, embaçando tudo. O relógio no painel marcava 15h12. O hospital ficava a uns 100 quilômetros dali. Se atrasasse a carga, ia tomar bronca e multa. Se faltasse na consulta, talvez perdesse a única chance de entrar no programa público pro tratamento da filha. E foi aí que ele viu uma silhueta sozinha na beira da estrada no meio do nada. Um carro importado preto brilhante parado com o capô aberto. E uma mulher, cabelo preso às pressas, casaco chique encharcado. Ela virou o rosto pros faróis do caminhão. E ergueu os braços, não de alívio, mas de súplica pura. Um gesto seco, desesperado. Danilo olhou pro relógio, pensou na Lívia, pensou na consulta. Pensou nos pneus carecas do caminhão e na conta de luz que vencia amanhã. Pensou também em quantos carros já deviam ter passado direto por ela. Pisou no freio. A frenagem foi brusca. O caminhão derrapou um pouco, reclamou. Ele encostou no acostamento, uns 15 metros antes. Puxou o freio de mão com força. Respirou fundo, passou a mão no rosto suado. E abriu a porta. O vento quente e úmido cortou a pele dele. Caminhou rápido, mãos nos bolsos da jaqueta jeans. Tá tudo bem aí? Gritou por cima do barulho da chuva. A mulher virou, olhos arregalados de alívio. Parecia ter uns 40 anos, mas exausta. Sapatos caros encharcados, pernas tremendo. O carro começou a apitar, depois desligou tudo. Luz vermelha no painel. Não tenho sinal, nem ideia do que fazer. Ela gesticulava, como se quisesse empurrar o desespero para longe. Danilo se aproximou, ligou o pisca-alerta. Tá bom. Ela sentiu. Ele pegou a vareta do óleo. Estava seca. Você não trocou o óleo, doutora? Ela baixou os olhos, constrangida. Eu ia marcar, mas teve uma emergência atrás da outra. Saí correndo. A voz tremia, mas tinha algo firme. Como quem tá acostumada a mandar e agora perdeu o controle total. Danilo foi até o caminhão, abriu o compartimento de ferramentas. Pegou uma garrafa de óleo semissintético que guardava para emergência. E voltou pro carro dela. Não era o ideal pro motor daquele carro chique. Mas ia servir por um tempo. Encheu com cuidado para não derramar. Mão firme apesar da chuva. A mulher observava em silêncio, ombros curvados. Olhar fixo em cada movimento dele. Quando ele ligou o carro dela de novo, o motor pegou bonito, luzes do painel apagaram. Pronto, disse, se levantando. Vai precisar levar na revisão urgente. O motor quase fundiu. Ela respirou fundo, alívio misturado com incredulidade. Eu nem sei como agradecer. Não precisa. Danilo limpou as mãos num pano velho. Hoje eu faço por você. Amanhã alguém faz por mim. Ela insistiu. Por favor, aceita pelo menos um dinheiro. Isso salvou meu dia, meu trabalho. Ele sorriu de canto, balançou a cabeça. Havia algo naquela mulher, uma firmeza elegante escondida no caos, que ele respeitava sem saber explicar. Tá atrasada para alguma coisa importante, né? Ela hesitou. Sim, muito importante. Então vai. Tá tudo certo agora. Ela entrou no carro, ligou o motor. Por um segundo, os olhos dela pararam nele, como se quisessem dizer mais. Depois o carro sumiu na estrada molhada, engolido pela cortina de chuva. Danilo voltou pro caminhão devagar, encharcado, atrasado, cansado, mas com uma paz estranha no peito. Como se pela primeira vez em muito tempo tivesse feito algo certo de verdade. O celular vibrou, sem sinal ainda. O hospital não ia conseguir falar com ele. A assistente social também não. Suspirou, ligou o motor e voltou para a estrada. Aquela mulher não fazia ideia do que ele estava prestes a perder.
E ele muito menos fazia ideia de quem ela realmente era. O sol da manhã entrava pelas persianas da cozinha, cortando a mesa com listras douradas. Cheiro de pão na chapa queimado misturado com tosses leves vindo do quarto. Danilo Costa mexia a colher no café requentado. Olhos fixos no relógio de parede. 6h22. Papai. A voz rouquinha da Lívia veio de trás. Ela estava na porta, cabelo bagunçado, olhinhos fundos de noite mal dormida. Danilo se abaixou. Ei, minha princesa, dormiu bem? Lívia deu de ombros, mas tentou sorrir. O coração dele apertou. A gente vai no hospital hoje? Vou tentar, filha, talvez amanhã. O Dr. Ramos não tá hoje, mas fiz pão com manteiga na chapa, do jeito que você gosta. Ela pegou sem ânimo, sentou com esforço. Danilo observava cada movimento. A respiração pesada, o corpinho frágil. Há um tempo ela corria atrás de Pipa no campinho. Agora mal subia a escadinha da varanda sem cansar. Na geladeira, o papel do hospital infantil preso com imã de feira. Reunião agendada para avaliação do recurso. Ele tinha entrado com pedido pro SUS custear o tratamento da Lívia. Depois que os planos privados negaram. Era a única chance. Talvez a última. Depois de deixar Lívia com a vizinha Dona Márcia, aquela senhora de fala mansa que tratava a menina como neta, Danilo foi pro trabalho. Dirigir caminhão para transportadora não era o sonho da juventude. Mas sonho não paga a conta. O tempo dele era contado em hora extra, revisão mecânica e conta mental para esticar o salário até o fim do mês. Na sede da empresa, o supervisor Zé já veio direto. Danilo atrasou de novo ontem. Eu sei, Zé, tive um problema na estrada. Você sempre tem. Quer perder a rota também? Danilo suspirou. Consertou a carga, chegou. Só não consegui ir no hospital. Zé olhou para ele, cansaço nos olhos, talvez até pena. Entrega não espera, Danilo. O pessoal conta com horário. Não posso mais te cobrir. Danilo assentiu. Sabia que tudo estava por um fio. A única coisa que ainda funcionava era o instinto de proteger a filha a qualquer custo. Na pausa do almoço, sentou com o amigo Tião, com quem dividia confidência nos dias bons e silêncio nos ruins. Conseguiu resposta do SUS? Perguntou Tião, empurrando o prato de feijão com arroz e bife. A assistente social disse que o processo foi para frente. Vai ter audiência em breve. Se a juíza aprovar, o Estado cobre tudo, internação, remédio, exame. E se não aprovar? Danilo mordeu o lábio. A gente se vira, sei lá como. Você devia ir na audiência pessoalmente. Vou. Nem que falte o dia inteiro e perca o emprego. Tião deu um riso sem graça, depois ficou sério. Você é um pai do caramba, Danilo. Isso devia bastar nesse mundo. Mas não bastava. Mais tarde, ao voltar para casa, encontrou Dona Márcia na varanda. Tricô no colo, chá de camomila na mão. Ela dormiu um pouco. Tá sem apetite. Fez um desenho para você. Danilo entrou e viu o papel na mesa. Um sol enorme, um caminhão torto amarelo. Uma menininha de trança segurando a mão de um homem barbudo. No canto, letra trêmula. Papai é meu super-herói. Ele sentou, deixou o papel cair no colo. E chorou baixinho, daquele choro que escapa entre os dentes. Quando ninguém tá vendo. Naquela noite, ligou para todo mundo que conhecia. Secretaria fria, atendente apressada, fila de meses. Quando finalmente falou com a assistente social, ouviu o que mais temia. A data da audiência pode sair a qualquer momento. Fique atento, seu Danilo. A presença do responsável é essencial pro reforço do pedido. É caso delicado. E a juíza já foi definida? Ainda não. Mas vou mandar o nome para a promotoria. Eles acompanham casos como o da Lívia. Danilo desligou com as mãos tremendo. A audiência podia ser em dias ou em horas. Tudo instável. Como a febre da Lívia. Como o salário dele. Como os joelhos toda vez que ela perguntava. Você promete que vai dar tudo certo, papai? No dia seguinte, passou no mercadinho da esquina para comprar leite. Lá, cheiro de pão de queijo e café coado misturado com vozes de tia vendendo pastel. Coração do bairro, simples, comunitário, resiliente. Um rapaz cumprimentou com aceno. Uma tia tocou o braço dele. A pequena continua nas minhas orações, viu? Obrigado, Dona Lúcia. Ela vai melhorar. Mentiu. Enquanto voltava com as sacolas, parou na banca de jornal. Um título chamou a atenção. Casos pediátricos urgentes pressionam o judiciário. Decisões aceleradas podem definir destinos de famílias.
Comprou o jornal, leu e releu no caminho. Falava da sobrecarga dos tribunais, da importância da presença dos pais nas audiências. Uma juíza podia aprovar o tratamento em minutos, ou negar por falta de documento ou ausência do responsável. A corrida contra o tempo já tinha começado, e ele nem sabia se ia conseguir chegar na hora certa. Precisava estar na estrada, mas também precisava estar lá. Precisava do milagre da presença, da palavra, do olhar. Naquela noite, Lívia pediu para dormir na cama dele. Danilo abraçou forte, ouviu a respiração cansada da filha, e ficou horas acordado, contando segundos entre uma inspiração e outra, com medo que ela parasse. Fechou os olhos e pensou na mulher da estrada. O olhar urgente, o desespero elegante. Parecia de outro mundo. Um mundo com respostas, com poder, com escolhas. Um mundo que ele nunca ia alcançar. Ele não sabia, mas aquele mundo estava prestes a bater de frente com o dele, e nada mais seria como antes. Na manhã da audiência, o céu parecia tão pesado quanto o ar nos pulmões de Danilo Costa. O terno emprestado do Tião ficava largo nos ombros, mas era o melhor que tinha. Sapato engraxado às pressas, barba feita com gilete velha, pasta azul com documentos que ele rezava para serem suficientes. Dona Márcia ficou com Lívia naquela manhã. A febre tinha baixado, mas os olhinhos ainda fundos. Ela parecia entender mais do que falava. Quando Danilo saiu, ela segurou a mão dele demais, como se tivesse medo de soltar. O Fórum Estadual ficava no centro do Rio. Prédio antigo, mármore nos corredores. Cheiro de papel velho e café ruim. Danilo chegou cedo. O segurança mandou esperar na sala 3, segundo andar. Era lá que distribuíam os casos emergenciais. Sentou num banco de madeira, ao lado de outros pais com pastas no colo e olhar aflito. Uns com advogado, outros só encarando o chão. Danilo ensaiava os argumentos da noite, mas tudo soava fraco diante da vida real. Como explicar para uma juíza que a filha não tinha tempo para fila? Como falar da dor sem parecer que está implorando piedade? O relógio marcava 9h01 quando a porta abriu. Caso número 2471, Danilo Costa. Ele levantou com pernas duras e entrou. A sala era grande, fria, janelas altas com cortina pesada. Retrato do governador na parede. A juíza ainda não tinha chegado. Mesa pró réu, outra para promotoria. Ao fundo, o lugar elevado, o trono da decisão. Danilo sentou, pasta apertada contra o peito. Minutos depois, a porta dos fundos abriu discreta. Passos firmes no chão encerado. Ele virou, e congelou. A mulher que entrou de toga preta, cabelo preso em coque perfeito, olhar contido. Era a mesma da estrada. A mulher do carro de luxo, do desespero elegante, da súplica na chuva. Agora ela era o poder absoluto. Doutora Evelyn Souza, juíza titular, responsável por decisões que mudavam vidas todo dia. E agora responsável pela vida da Lívia. Ela também viu ele. Por um instante só, o rosto perdeu a neutralidade. Um reconhecimento rápido, quase imperceptível. Os olhos dela fixaram nele. Tempo travou por segundos. Mas manteve a postura e seguiu o protocolo. Danilo baixou os olhos, coração disparado. A audiência começou. O promotor leu o parecer dos hospitais. Tratamento experimental, custo alto. Estado sem precedente favorável para liberar verbas sem comprovação total. Negativa compreensível. Mas situação da criança grave de fato. Evelyn leu os laudos com atenção. Virava página por página em silêncio. Às vezes pousava os olhos em Danilo. Ele não sabia o que pensar. Será que ela ia fingir que não conhecia? Isso ajudava ou prejudicava? Aquela era a mulher que ele socorreu no meio do nada, sozinha com o carro quebrado, que recebeu o óleo de caminhão velho, que ele recusou dinheiro e ofereceu só solidariedade. Senhor Costa, disse ela, voz firme e clara. O senhor está sem representação legal? Sim, doutora juíza. Respondeu engolindo seco. Deseja fazer declaração oral? Ele ficou em pé. Doutora juíza. A voz falhou, respirou fundo. Eu não tenho faculdade nem estudo bonito. Mas sou pai, e isso me ensinou mais que qualquer diploma. Ela observava atenta. Minha filha tá doente. Os médicos disseram que tem uma chance pequena, mas real. E se começar o tratamento agora? Não em 6 meses. Não quando sair verba nova. Agora. Fez pausa. Eu dirijo o caminhão. Já vendi quase tudo que dava para vender. Moro num bairro onde o povo faz vaquinha para comprar remédio. E mesmo assim falta. Eu não tô aqui pedindo favor.
Tô pedindo justiça, porque minha filha tem 7 anos e quer viver. Ela nem sabe escrever o nome da doença direito, mas sabe o que é esperança. Silêncio. Silêncio que doía nos ouvidos. Evelyn não reagiu logo. Depois leu mais papéis, pediu um intervalo de 5 minutos. Retirou-se para os fundos. Danilo ficou sentado, imóvel, olhos marejados. Uma funcionária ofereceu água. Ele recusou. Quando Evelyn voltou, não tinha hesitação no rosto. Sentou, ajustou os papéis, olhou direto para ele. Este juízo reconhece a urgência do caso, com base nos laudos, na situação socioeconômica da família e na argumentação feita pelo responsável legal. Aprovo integralmente o pedido de tratamento custeado pelo Estado. A decisão entra em vigor imediatamente. Danilo arregalou os olhos. O senhor será contatado pelo hospital ainda hoje para iniciar os trâmites. Boa sorte, seu Danilo. E boa sorte para a pequena Lívia. Ele quis falar, agradecer, mas as palavras não saíam. Só lágrimas escapando. Ao sair da sala, joelhos quase falharam. Encostou na parede do corredor e chorou de alívio. Gente passava sem saber o que aquele homem acabará de ganhar. Não uma sentença. Uma chance. Quando desceu os degraus do fórum, sentiu uma brisa no rosto. O céu finalmente abria. Era simbólico demais para ignorar. Antes de entrar no caminhão, ouviu alguém chamar. Virou. Evelyn Souza estava ali, sem toga. Sobretudo discreto, cabelo solto, olhos marejados. Danilo, disse, voz bem diferente. Naquele dia, você podia ter passado direto, como todo mundo fez. Mas parou. Ele ficou quieto. Você me ajudou. Sem saber quem eu era, sem querer nada em troca. Ela deu um passo. Hoje, eu só retribuí. Como você mesmo disse. Hoje eu faço por você, amanhã alguém faz por mim. Não precisa explicar. Eu teria feito por qualquer um. Mas não era qualquer um, disse ela. Era eu. E eu não esqueço. Danilo assentiu, sem saber o que falar. Cuida dela, disse Evelyn suave. Ela tem sorte de ter você. Ele viu ela se afastar, passos firmes. Naquele instante, Danilo entendeu algo que ia levar pro resto da vida. Às vezes o mundo gira quietinho, preparando encontros que mudam tudo. E o bem que a gente faz quando acha que ninguém tá olhando, talvez seja exatamente o que muda o jogo. A porta do quarto do hospital abriu com rangido leve. Danilo Costa entrou devagar, tirando o boné. Lívia estava deitada, ligada em soros e monitores. A cor voltava devagar pro rostinho dela. Pequena, frágil, mas viva. 2 dias desde a audiência pareciam uma década. A autorização judicial foi imediata. O hospital público já tinha o processo antes dele chegar em casa. No dia seguinte, ambulância equipada buscou Lívia com todo o protocolo, como se de repente ela virasse prioridade. Danilo ainda não entendia direito como tudo aconteceu. Só sabia que a médica olhou os papéis, olhou para ele e disse: chegaram no último minuto, mas chegaram. Ela tem chance. Chance. Aquela palavra ecoava na cabeça dele desde então, como uma moeda de ouro no escuro. Ele se aproximou da cama, sentou. A menina dormia. A enfermeira disse que os remédios deixavam sonolenta, mas os primeiros exames mostravam resposta boa. Ele pegou a mãozinha dela, levou aos lábios. Ficou ali horas, até ouvir uma voz atrás. Seu Danilo. Virou. Evelyn Souza estava na porta, roupa casual, jeans, blusa de lã, casaco claro. Sem toga, sem formalidade. Só ela. Posso entrar? Ele assentiu. Ela caminhou devagar até o outro lado da cama. Olhou para Lívia com carinho, tocou de leve o cobertor. Tá respondendo bem? Perguntou, voz baixa. Os médicos disseram que sim, melhor que o esperado. Ela parece forte. Evelyn sorriu. É muito mais forte que eu. Silêncio breve. Eu devia agradecer de novo, disse ele. Mas nenhuma palavra dá conta. Evelyn cruzou os braços, pensativa. A maioria teria passado direto naquela estrada. Você parou, me ajudou sem saber quem eu era, sem pedir nada. E você? Danilo olhou para ela, gratidão e curiosidade misturadas. Você sabia quem eu era. Podia ter declarado impedimento, passado o caso adiante. Por que não fez? Ela respirou fundo. Porque talvez não fosse coincidência. Sentou. No direito a gente tenta ser frio técnico. Mas tem momentos que a vida grita mais alto que o código. Eu te vi naquela sala, pasta na mão, olhos cheios d'água. E soube que não podia virar as costas. Danilo baixou os olhos. A maioria já virou. Já tive porta de hospital batida na cara. Já ouvi médico dizer que era melhor aceitar.
Mas você não aceitou. Lutou com medo, sem grana, sozinho. Ele engoliu seco. Achava que estava perdendo tudo. Mas agora ganhou o mais importante, completou Evelyn. Do outro lado do vidro, a enfermeira fez sinal de positivo para os monitores. Batimento da Lívia estável. Febre sumiu. Um passo por vez. Mas cada passo era vida. Eu não sei como continuar depois disso, murmurou ele. Sei dirigir caminhão. Sei fazer ovo com pão amanhecido. Mas esse mundo, não sei onde encaixo. Evelyn se levantou, parou ao lado dele. Você não precisa saber agora. Só precisa estar presente. E continuar amando essa menina do jeito que já ama. O resto a gente aprende no caminho. Ele assentiu, depois riu baixinho. Nunca imaginei que a mulher da estrada era juíza. Achei que era só alguém quebrada, como eu. Sorriu. Eu estava quebrada, sim. Só não sabia ainda. Você me lembrou que ainda existe gentileza no mundo. E isso me deu coragem para julgar com o coração aberto. Os dois ficaram em silêncio. Evelyn, disse ele, sem saber se podia chamar assim. Por que estava tão desesperada naquele dia? Ela hesitou, depois respondeu. Era aniversário de morte do meu pai. Eu ia sozinha pro cemitério. O carro quebrou no mesmo trecho que ele me ensinou a dirigir anos atrás. Me virou do avesso, me senti fraca, inútil, vulnerável. E quando você apareceu? Foi como se o mundo dissesse, ainda não acabou. Danilo só assentiu. Às vezes não precisa entender. Precisa sentir. Lívia se mexeu na cama, abriu os olhos devagar, sorriu fraco. Papai. Ele correu pro lado dela, pegou a mão. Oi, minha pequena. Sonhei que a moça do carro estava aqui. Evelyn se aproximou, sorriso suave. Estou aqui sim, Lívia. Vim te ver e dizer que você é uma menina muito corajosa. Lívia sorriu, olhos quase fechando de novo. Eu sou porque sou filha do meu pai. Danilo fechou os olhos, deixou a emoção vir. Dessa vez não brigou com ela. Evelyn tocou o ombro dele com cuidado. Não como juíza. Não como mulher da estrada. Mas como alguém que via nele tudo que o mundo parecia ter esquecido. Um homem bom. 3 meses depois. 3 meses de injeções, exames, pequenos avanços e grandes incertezas. Mas também 3 meses de algo que Danilo Costa não sentia há anos. Esperança com raiz. Não aquela esperança frágil que escorre pelos dedos. Mas uma que firma devagar, como pé de manga no quintal. Lívia agora andava sozinha até a varanda. Cansava rápido, mas as bochechas voltaram a ter cor. Ria mais, dormia melhor. Às vezes pedia para assistir desenho no colo do pai. Outra se enroscava nele no sofá dizendo: a gente já venceu, né, papai? E ele respondia: a gente tá vencendo, um dia por vez. A casa deles, ainda pequena, pintura descascando nas bordas. Parecia mais iluminada. Dona Márcia seguia firme, aparecendo com bolo de fubá e histórias exageradas para animar Lívia. Tião ajudava Danilo a negociar horário na transportadora. O bairro agora conhecia a história. Bilhetinho na porta, oração na missa, pão quentinho deixado na janela. Mas a mudança maior foi nele. Danilo agora andava mais ereto. Olhava nos olhos. Parou de pedir desculpa por ocupar espaço. Aprendeu a dizer não pro que machuca, e sim pro que constrói. Um homem simples, mas inteiro. Certa tarde, Lívia ganhou alta temporária pro fim de semana em casa. Vitória grande. A enfermeira chorou vendo a menina sair sem cadeira de rodas. Danilo preparou tudo: lençol limpo, travesseiro fofinho, suco de laranja natural. No sábado à tarde, enquanto Lívia dormia, ouviu batida leve na porta. Era a Evelyn. Roupa normal, casaco bege, bolo de laranja na mão. Vim fazer visita e conhecer a casa da minha paciente favorita. Danilo sorriu. Havia algo entre eles que não precisava nome. Só presença. Sentaram na varanda, céu tingido de laranja e roxo. Ela tomou chá, disse. Nunca te perguntei. Mas por que parou naquela estrada? Tinha tanto em jogo. Danilo pensou um segundo. Porque você parecia alguém tentando ser forte demais. E eu conheço esse olhar. Vejo no espelho quase todo dia. Evelyn baixou os olhos, tocada. Nunca conheci alguém como você, Danilo. Um homem que dá mesmo sem ter. Que carrega o mundo nas costas. E ainda abre espaço pro mundo dos outros. Ele deu de ombros. A gente ajuda como pode. Às vezes é óleo de motor. Às vezes é só escutar. E às vezes, completou ela, é mudar a vida de quem achava que já tinha visto de tudo. Lívia apareceu na porta, cobertor nos ombros, cabelo bagunçado. Juíza Evelyn. Você veio mesmo?
Evelyn se levantou, ajoelhou, abriu os braços. Claro que vim. Achou que ia se livrar de mim fácil? As duas riram. Lívia correu pro colo dela. E ali ficaram. As três vidas conectadas. A da menina que quase se foi. A do pai que quase se perdeu. A da mulher que quase esqueceu o que era justiça com alma. Mais tarde, quando Evelyn se despediu, Danilo acompanhou até o carro. Ela hesitou antes de entrar. Sabe, a vida é engraçada, Danilo. Passei anos tomando decisão em sala fria, cercada de regra e papel, e achava que bastava. Mas naquele dia na estrada, eu fui só uma pessoa pedindo ajuda. E você me viu sem título, sem poder. Só eu. E agora? Ela sorriu. Agora tento fazer o mesmo com os outros. Ver de verdade. Sem toga. Danilo assentiu. Isso muda tudo. Ela segurou a porta um segundo, como se quisesse dizer mais. Mas não disse. Só olhou para ele com respeito, admiração, e algo que talvez um dia floresça. Quando o carro partiu, Danilo ficou parado, vendo a poeira baixar. Depois entrou, beijou a testa da Lívia, e sentou na beirada da cama para ler uma história. Era assim que terminava os dias agora? Com fé, com palavra, com gratidão. Alguns meses depois, Lívia foi declarada em remissão parcial, com previsão boa de cura total. Evelyn Souza começou um programa de revisão de políticas de saúde infantil vulnerável, inspirada no caso da menina que desenhava super-heróis pro pai. Danilo passou a ser chamado para falar em encontros comunitários? Simples, voz de caminhoneiro, coração de gente boa. E dizia: eu não mudei o mundo. Só parei na estrada. E o povo chorava, batia palma. Voltava para casa acreditando que gentileza não é fraqueza, é coragem. A vida nem sempre recompensa quem corre mais rápido, mas quase sempre honra quem age com o coração. Porque tem coisa que só se entende quando perde tudo e ganha alguém. E às vezes tudo que o mundo precisa é de alguém que pare no acostamento e pergunte: tá tudo bem aí? Se essa história te tocou, comente. Hoje eu faço por você, amanhã alguém faz por mim. E se inscreva no canal.